Graça e paz, amada igreja. Amém. Que alegria, né, de ver as crianças recebendo pares de sapatos, você vê o sorriso dela, de uma coisa tão simples, de um gesto simples, que nos deixa muito gratificado de ter feito parte desta obra. Amados, vamos continuar a nossa meditação no livro de Tiago, na carta de Tiago. Eu gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos fazer uma exposição desse texto para tirarmos lições importantes para as nossas vidas. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. É um texto bastante conhecido, creio que vocês já ouviram várias pregações a respeito disso, mas nesta noite vamos meditar nesse texto mais uma vez, que é sempre bom lembrarmos das coisas que Deus nos ensina na sua palavra. Amém? Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos semelhanças de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez aqui, Senhor, sendo exposta, Senhor, para que nós possamos dela tirar lições importantes para as nossas vidas, para que nós possamos ter um crescimento, possamos ser edificados, possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra, ó Deus. Senhor, haja, Senhor, com poder no coração de cada um. Traz, Senhor, ilumina, Senhor, o coração, para que nós possamos compreender as suas verdades aqui escritas, ó Pai. E que não possa só estar aqui, só sermos cristãos ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, como ela nos ensina, ó Deus. Por isso, Senhor, nos abençoa nesta noite, Senhor. Nós bendizemos, ó Senhor, o teu santo nome. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Aleluia. Amados, vale a pena lembrar de que a carta de Tiago, esse Tiago não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo, ele morreu muito cedo, bem no início da igreja. Ele foi decapitado por Herodes. Esse Tiago, que escreveu esse livro, muitos estudiosos estão em acordo de que esse Tiago é irmão de Jesus, que escreveu, que ele era o líder da igreja de Jerusalém. E Tiago, quando ele escreveu essa carta, ele tinha dois propósitos em mente. Primeiro propósito era encorajar os irmãos das lutas, dificuldades que eles estavam lutando, passando durante todo esse período. Era um período que a igreja estava surgindo e muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Então, a partir do momento que ele se convertia ao cristianismo, eles eram proibidos de frequentar sinagogas, eles eram privados de muitas coisas que os judeus faziam. Entre elas, perdiam suas propriedades, até os parentes se afastavam dele. Então, se tornar um cristão
era sofrer perseguição. Então era algo que, muitas vezes, o novo convertido, ele se sentia desmotivado. Ele falava, nossa, mas tantas lutas, tanta tribulação, agora que eu me converti, agora que eu estou fazendo a vontade de Deus, e agora vem todas essas lutas. Como pode uma coisa dessa? Então Tiago ele escreve motivando, encorajando para que continuasse, para que não se apostatasse da fé. É claro que mais para frente vamos ter a perseguição dos romanos. Quando a carta de Tiago foi escrita, ainda não havia a perseguição dos romanos ainda. A perseguição dos romanos veio por volta da década de 80. E a carta ela foi uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento. Ela veio por volta de 45 a 60. Então, era uma perseguição por parte dos judeus. E o segundo propósito na qual Tiago escreve esta carta era exatamente algo muito importante para nós. É que esses cristãos, eles eram imaturos. Eles estavam tomando atitudes que não eram coerentes à sua fé. O que Tiago nos chama a atenção aqui é que a nossa fé, ela deve ser coerente com o nosso modo de viver. Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós cremos. Se nós somos cristãos, que somos submissos a Cristo, que nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus, então o nosso modo de viver, a nossa vida prática do dia a dia, ela deve ser coerente, ela não pode ser diferente disso. É por isso que a carta é escrita. Olha, é uma carta muito prática, é uma carta que não tem muito tratado teológico. Ele é mais prático, é uma exortação para todos nós. Isso não é só para aquele período, é para nós hoje também. Que hoje, muitas vezes, nós somos crentes de ouvir a palavra, mas de praticar nada. E Tiago chama a nossa atenção para isso. Ele quer chamar a gente para uma vida prática, para uma vida, como ele diz aqui, a fé sem obras é morta. Esse é o assunto principal desta carta. Para que nós possamos ser cristãos maduros, nós temos que ler esta carta e compreender e praticá-la. Uma coisa muito importante, não adianta só ouvir. Só ouvir, vir para a igreja, ouvir o sermão e não praticar, não muda nada, gente. O que vai fazer a diferença é a prática. Mas não que a sua salvação venha através das obras, de forma alguma. As obras, a fé e as obras, elas andam juntas. Aquele que tem fé, ele pratica as obras. As obras seria como fosse o fruto da fé que você tem. Amém? E nesse texto que nós acabamos de ler, Tiago, ele vai nos exortar a respeito da língua, do falar. Porque, como eu disse para vocês, um crente, a sua fé, ele tem que ser coerente com a sua vida. Então, não adianta nós só ouvir sermões e não praticar. Não adianta também dizer que nós temos fé, mas não temos obras, como o texto já diz. Não adianta também falarmos que nós acreditamos em Jesus Cristo e fazemos acepção de pessoas. Esse texto vai falar exatamente sobre essas coisas, esta carta. Então, Tiago nos chama para uma vida prática. Nesse capítulo 3, ele vai falar sobre a língua. Uma coisa muito interessante, né, meus amados? Eu acho que vocês, na sua vida prática mesmo, do cotidiano, dia a dia, vocês já têm pessoas que vocês gostam de estar junto, de estar próximo, e tem pessoas que vocês não gostam muito. Não é verdade? Às vezes você está na fábrica ou na escola, sentando com algumas pessoas e fala, nossa, quem é aquele cara chato de novo? Que só sabe reclamar da vida. Puxa, e é tão ruim, né? Você ficar vendo alguém só reclamando da vida, porque a vida parece se tornar um peso para nós também. Nós começamos a olhar da mesma forma que o sujeito olha. Ele começa a falar mal do chefe, eu falo assim, nossa, aquele chefe é chato, hein? Aí, tipo assim, o cara que está do lado já começa a olhar da mesma forma. Ele nem estava percebendo isso. Ou então, como é gostoso, muito pelo contrário, quando você está do lado de uma pessoa que só sabe viver as coisas do outro lado. Às vezes você está lá desanimado, nossa, tantas lutas, dificuldades, e a pessoa consegue mostrar um lado bom daquilo. Ela vem e fala uma palavra amiga, que te encoraja, que te motiva, que te anima, que te dá mais força. É interessante o poder da língua. O poder da língua, ela tem um efeito
muito grande sobre as nossas vidas. Tanto que a criação de Deus, ele foi feita através da palavra. João, quando ele fala a princípio de Jesus, ele fala que Jesus é a palavra. E a palavra é aquela que transforma o nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, meus amados, a boa palavra, ela é como medicina. Ela vem como cura para nós, como refrigério. E isso é muito importante para nós. Nesta noite, vamos ver o poder da palavra. A língua, ela pode ser um instrumento de bênção e de maldição. Depende da forma que você usa na sua vida. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, a gente vai ver uma lista de pecados que Deus odeia. São 7 pecados que Deus odeia. E 7 desses pecados, 3 é a respeito da língua. Que ele vai falar a língua mentirosa, a testemunha falsa, aquele que profere mentiras. E o pecado que Deus mais odeia, é o pecado que Deus mais abomina, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Sabe, é aquele que leva e traz, aquele que fica lá semeando, falando mal de uma outra pessoa, semeando no meio da congregação. Esse é o pecado que Deus mais abomina. Então nós precisamos ter uma vida coerente. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que aprender a usar a sua língua para ser bênção. E eu vejo isso é uma coisa muito importante. Eu várias vezes, isso não é só um problema dos jovens, né? Porque eu exorto muitos jovens a respeito disso. Quando se fazem uma brincadeira de mau gosto. Eles já estão cansados de ouvir isso, né? Mas vocês que estão ouvindo pela primeira vez. Mas eu sempre falo para eles, olha, nunca faça uma brincadeira que denigre a imagem da pessoa, que humilhe a pessoa. Porque muita gente gosta de fazer esse tipo de brincadeira. Tá certo que algumas pessoas levam na esportiva, mas não é uma palavra de bênção. Não é uma palavra boa para ser falada para os outros, para dar risada. Existem coisas melhores para se fazer. Você não precisa chegar e falar. Às vezes, você falando algo que a pessoa já tem um trauma daquilo, a ferida aumenta mais ainda, aprofunda mais ainda aquela ferida que a pessoa tem. E acaba prejudicando o crescimento dos seus irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a sua língua, com a boca. Se você for falar, diga palavras boas, palavras que edificam. Não fique de chacota, de brincadeirinha, de mau gosto. Então vamos ver aqui alguns, dentro desse texto, vamos fazer uma exposição. Ele começa assim, falando, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Olha só que Tiago já começa falando, você líder, você que ensina, que prega, que está ensinando outras pessoas, que discipula, Deus vai cobrar muito mais de você. Por que Ele vai cobrar muito mais? Porque aquele que ensina, ele está levando uma multidão. Jesus ele fala, né, que seja anátema, aquele que acrescentar uma vírgula sequer na sua palavra, seja maldito. A palavra de Deus, ela é completa, ela é suficiente. Então você não precisa acrescentar mais nada do que aquilo. Então você quer ser bênção? Ensine, seja fiel às Escrituras, ensine aquilo que Deus fala na sua palavra. Um ministério de sucesso, quando eu falei isso também na minha formatura de teologia, um ministério de sucesso não é uma igreja cheia, não é uma mega igreja, nós temos um mega prédio, 20 milhões de membros, e gente para todo lado. Isso não é um ministério de sucesso, gente. O ministério de sucesso é aquele que se mantém fiel à palavra de Deus. Nós podemos ser uma igreja pequena, mas se formos fiéis à palavra de Deus, este ministério é um ministério de sucesso, porque é só assim que as pessoas vão para o céu. Porque não adianta nada você ter uma mega igreja, as pessoas ficarem contentes, virem enchendo, e pregar algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Vai tudo para o inferno.
um ministério de sucesso aqui na terra é um ministério que se mantém fiel à palavra de Deus. Amém? Então ele começa falando aqui que o cara que ensina, a pessoa que ensina, Deus vai cobrar com muito maior rigor. Né? Aquele que muito dá, muito se cobra, será cobrado. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É verdade que nós tropeçamos em várias coisas. Mas quem nunca tropeçou no falar? Quem já não falou uma coisa indevida no momento errado, numa hora errada, para a pessoa errada? Creio que todos nós já fizemos isso. Já demos bola fora, falando coisas erradas. Isso é comum. É normal. Mas é interessante que esse texto aqui, ele fala assim para nós, que aquele que consegue... É o único lugar que a Bíblia fala que o homem pode ser perfeito aqui. É no falar. Então, o que Tiago está nos exortando aqui para nós tomarmos cuidado, porque aquele que consegue dominar o seu falar, ele consegue dominar todo o seu corpo. Então, nós temos que aprender mais a ter o controle do nosso falar. E agora em diante aqui, no texto, Tiago vai mostrar uma lista de algumas coisas importantes, de algumas figuras de linguagem ele vai usar, falando qual é o poder da língua. E é esse assunto que nós queremos tratar nesta noite. Primeiro ponto, a língua tem o poder de dirigir as nossas vidas. Diz aqui, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Um cavalo selvagem, não serve para nada. Não serve para carregar, não serve para... Ele só fica correndo. Ele tem que ser domesticado. Por isso que se coloca freios na boca, para poder controlar o cavalo. Quando se coloca um freio na boca do cavalo, ele consegue controlar o cavalo, a direção dele, e ele passa a ser um cavalo útil. Assim também, todo crente também, se ele quer ser útil para a obra, ele tem que colocar um freio na boca dele. Tem que aprender a controlar a língua. Porque a língua, esse texto mesmo diz, que ele é um mal incontrolável. Temos que aprender e colocar freios na boca. E ele pode dirigir. A gente vê que existem muitos líderes mundiais que, na sua eloquência, no seu modo de dizer, na sua influência, no modo de falar, tem influenciado gerações, nações, tem influenciado várias pessoas. A gente pode citar diversos líderes mundiais, tanto os bons como os corruptos. Né? A gente vê exemplos mesmo no nosso próprio país, na época de eleição política. Como é que consegue? Né? A gente fica às vezes imaginando, como é que o povo elege um sujeito desse? A gente fala assim, o cara é corrupto, nós conhecemos. E o cara fala bonito. E ele fala, ele nos leva, nos convence muitas vezes. Às vezes não precisa nem se comparar a grandes homens e mulheres do mundo. Às vezes até o próprio vendedor. O cara quer vender para você, ele te leva. O cara é um bom vendedor, ele começa a te argumentar, começa a falar, né, e fala, e oferece coisas, e você começa a concordar com ele. Então, a língua tem o poder de dirigir. Quando eu trabalhava no posto de gasolina, lá a gente ganhava adicional. Toda vez que vendia aditivo, limpadores, as coisas opcionais dentro do posto de gasolina, além o freguês ia abastecer o combustível, e a gente oferecia outros produtos. E tinha uns brasileiros lá que vendiam horrores. Nossa, os brasileiros eram os que mais detonavam. Tinha a lista dos maiores vendedores, só tinha brasileiro na lista. Aí eu cheguei para um cara que mais vendia e perguntei, como é que vende tanto assim? Aí ele me ensinou a técnica. Ele falou, Marcelo, é o seguinte a técnica. Você tem que fazer perguntas que ele sempre responda sim. Nunca faça uma pergunta e ele vai responder não. Você fala para ele assim, o seu carro é importante para a sua vida, né? Ah, é sim. Você usa para trabalhar? Sim. Você não acha que o carro precisa ser cuidado? Porque ele é sim, é verdade. Então vamos colocar um aditivo? Ah, vamos. É sempre assim. Ele já vai induzindo o sujeito, aí chega e vai, opa, já coloca já. Mas era dessa forma. O falar, ele controla, ele tem o poder de dirigir. E
Tiago depois ele usa um outro exemplo, uma outra figura de linguagem. Ele fala do... tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Um grande navio, um transatlântico, se ele não tiver uma direção, um leme para controlar, ele vai bater na primeira rocha que ele encontrar na frente. E o desastre vai ser grande. Ele precisa de ter um leme para controlar. Assim também, nós também precisamos ter um controle na nossa língua. Porque senão, na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos quebrar a cara. Se nós não sabemos manipular a língua de uma forma correta. Por isso, nós temos que aprender ela, porque a língua dirige as nossas vidas e dirige as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Então, nós temos que aprender a usar de forma correta, de forma coerente com aquilo que Deus nos ensina. Amém? Segundo ponto, a língua também não tem apenas o poder de dirigir. A língua tem o poder de destruir. No texto seguinte, nós, continuando o texto, a gente vai ver que, dizendo assim que, veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Todo incêndio, ele começa com uma simples fagulha. Quando o pastor falou aqui sobre Nero ter incendiado Roma, vocês acham que Nero pegou helicóptero e jogou fogo na cidade inteira? E pegou fogo na cidade? Não. Ele escolheu um ponto lá. Ele escolheu um ponto dentro da cidade e o fogo se alastrou. Mas é assim que acontece. E a língua também, meus amados. Toda palavra falada é uma seta lançada. Não tem mais volta, gente. Então temos que tomar cuidado com aquelas brincadeiras, porque toda seta que você mandar, não tem mais como voltar. Você disse, você falou. Olha a responsabilidade que você pode causar numa pessoa. Às vezes, um comentário infeliz pode causar um grande ferimento no coração daquela pessoa. Sabe, eu já vi muitos casos assim, em que a gente às vezes nem percebe. A gente fala, daí a gente começa a ver as atitudes da pessoa. Nossa, a pessoa está tendo uma atitude diferente comigo. Por que ela está assim? Porque você falou algo e atingiu o coração dela. Alguma palavra que não foi bênção. Atingiu aquele coração. Quando eu me converti, estava trabalhando no posto de gasolina, e tinha um rapaz lá, o cara me odiava, meu. O cara fazia de tudo para me prejudicar. E eu ficava assim, nossa, eu nunca fiz nada para esse cara. E tipo assim, ele era veterano lá, toda vez que eu pedia ajuda, ele se vira e dava as costas para mim. Eu falei, nossa, mas o cara é grosso mesmo. Tipo assim, eu ficava magoado com aquilo. Eu falei, nunca fiz nada para esse sujeito, meu. Aí depois que eu me converti, eu quis tratar isso, né? Eu falei, não é normal isso. Aí Deus me deu uma oportunidade para estar junto com ele numa sala, sozinho, eu e ele. Cheguei e falei para ele lá, escuta, olha, tempos atrás eu não acreditava em Deus. E Deus mudou a minha vida. Deus mudou meu coração. E eu sei que eu fiz muitas coisas erradas. E dessas coisas, eu não sei se alguma dessas coisas erradas que eu fiz te afetou de alguma forma. Se te afetou, eu quero te pedir perdão. Aí ele chegou, ele olhou para mim, falou assim, é verdade, Marcelo. Você fez uma coisa para mim que eu não gostei. Eu nem sabia o que era. Não fazia a menor ideia. Ele chegou, teve um dia que eu estava doente. E eu liguei para a dona, eu falei, preciso folgar esse dia, eu estou passando muito mal. E ela falou, eu vou ligar para alguém para entrar no seu lugar. E a dona ligou para mim. Só que eu não sabia, ela não falou que tinha uma pessoa doente. Ela falou, dá para você entrar em tal lugar? Era meu dia de folga. Eu falei, sinto muito, não dá, eu estou ocupado. Ah, tá. Aí ele falou assim, por causa de você ter negado, eu tive que trabalhar doente, estava passando mal, e eu trabalhei, suando frio aquele dia.
porque você não quis se dispor a trabalhar. Aí eu expliquei, falei, nossa, eu não sabia, porque me falaram que era só para entrar, eu estava no meu dia de folga, achei que era meu direito folgar. Aí, depois disso, eu pedi perdão, né, orei com ele. Ele não era crente não, né? Eu orei por ele. E depois daquilo, veio como se fosse uma cura, assim, sabe? Um bálsamo. O cara mudou, foi transformado, só por causa do perdão. O cara chegou, ele começou a me tratar bem. Eu tinha dificuldade, ele vinha lá, me ajudava. Era outra pessoa, não era a mesma pessoa. Sabe, gente, o que eu quero trazer com vocês para isso? Uma palavra amiga. Às vezes, você poder se abrir o jogo com as pessoas, ser mais transparente, isso ajuda a você. É verdade que o perdão, ele quebra correntes, ele quebra muitas coisas que, às vezes, o ser humano guarda dentro de si. Então, nós temos que aprender com a palavra de Deus, a agir de forma coerente com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. Amém? Mas o segundo ponto, ele está dizendo que a língua não tem só o poder de dirigir, mas tem o poder também de destruir. Que ele fala que uma simples fagulha, como eu disse para vocês, às vezes uma palavra mal colocada, ela pode afetar o coração da pessoa. Ela pode, às vezes você, pai, mãe, que educa seus filhos, temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós dizemos para eles. Quando nós chegamos e falarmos palavras duras, eu vi várias gente, uma vez eu vi um testemunho que uma mulher, ela contando que queria se suicidar, porque ela falou assim, eu sei que o problema sou eu. Ela dizia assim. E o pastor perguntou, como assim você sabe que o problema é você? Desde pequeno, desde o início, o problema sou eu, porque minha mãe sempre falava, o problema é você. E aquilo parece uma palavra simples, né? Às vezes você quer exortar seu filho e você chega assim e você fala, para de fazer isso, o problema é você não está vendo que você está fazendo a coisa errada. E você fala duramente com aquela criança e aquilo ficou no coração daquela criança que se tornou uma mulher e que lá na frente estava cheia de problemas e todas as coisas que acontecia, ela já olhava, o problema sou eu. Desde o início, minha mãe já dizia, o problema sou eu não presto. Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra, ela tem o poder de destruir. Continuando aqui o nosso texto, ele diz assim, que colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua corrompe, meus amados. Como eu disse para vocês, às vezes a gente está do lado de pessoas que a gente não gosta de estar, porque a pessoa, ela é murmuradora, ela fala mal, ela é cheia de coisa, e é aquilo que traz um mal-estar, sabe? O dia que você está trabalhando, você estava até contente, mas de tanto ouvir coisas ruins, o dia ficou ruim. Acontece, gente, vocês podem ver isso no seu dia a dia. Nós temos que aprender. É claro que você emprestar seu ouvido também para as pessoas, para ficar falando, ouvindo fofoca, também é um problema, viu, gente? Vocês têm que aprender também a selecionar o que vai ouvir. Se a pessoa vai começar vai falar fofoca ou coisas de murmuração, nem empresta seu ouvido para essas coisas. Porque senão você está ajudando a pessoa a falar mais mal. Tem até uma historinha que o pessoal conta, que eu vou contar para vocês agora, que é a história dos 3 filtros. Não sei se vocês conhecem, eu já contei aqui várias vezes, mas quem não esteve aqui tem a oportunidade de ouvir. Antes de você ouvir o que a pessoa tem para falar para você tem que falar para ela assim, deixa eu fazer um teste, eu quero ver se isso que você vai falar passa nos filtros. Se ela passar, você pode contar. Se não passar, não precisa nem contar. O primeiro filtro é que vem uma pessoa, né, falar assim, eu tenho uma coisa para te contar do seu amigo lá e teve um problema aí, eu preciso falar algo do seu amigo para você. Aí você chega para ele e fala assim, não, então vamos ver se vai passar pelos 3 filtros. Isso que você vai falar para mim é bondoso? Não, claro que não. Estão falando mal aí do seu amigo aí, é coisa ruim mesmo, você tem que ouvir o que tem que falar. Aí você vai pensar, já não é bondoso. Isso que você vai falar para mim é verdade? Não sei se é verdade. O pessoal está comentando lá, o pessoal está falando lá e eu estou achando que é bom você ouvir. Não é bondoso e não é verdade, já é um problema. Já não passou nos 2 filtros.
isso que você vai falar para mim, vai me ajudar, vai me edificar em alguma coisa? Aí eu falo, claro que não, mano. Isso aí é a fofoca que a pessoa está contando. Ó, se não é bondoso, se não é verdade, e não vai me ajudar em nada, então nem conta. Nem conta. É assim que nós devemos ser. Vai emprestar seu ouvido? Empresta para as coisas que é verdade, para as coisas que são bondosas e para as coisas que edificam. É assim que vive, meu irmão. Então, vamos olhar para essas três coisas, para três coisas sobre a língua, né? Que aqui nesse texto aqui que nós vimos aqui. A língua ela é perigosa, ela é um mundo de iniquidade, como diz no versículo 6. Né? Ela coloca em destruição toda a carreira da vida humana. A língua ela é indomável. No versículo 7, diz que o homem ele consegue domar todo e qualquer tipo de animal. Nos céus, na terra, no mar, ele doma. Mas a língua é um mal incontrolável. Ele não consegue domar a língua. Por isso que a Bíblia diz que quem consegue domar a língua é perfeito varão. E terceiro ponto. Tiago, ele fala que a língua não é apenas perigosa e indomável, mas também a língua é incoerente. Ele usa duas figuras. Ele usa a fonte e usa a figura da árvore. Uma fonte que não pode jorrar água doce e água salgada. E a figura da árvore que não pode dar uvas como que é? Perdão. Perdi aqui. Isso. Azeitonas de uma videira ou figos. Ele está dizendo aqui, nesse texto aqui, que ele está falando aqui, que como eu disse para vocês, o crente, ele tem que ter uma vida coerente. Com a mesma língua que você bendiz o Senhor, que você está todo domingo aqui no culto, glorificando a Deus, cantando louvores a Deus, essa mesma língua, ele não pode falar mal, murmurar, criticar, ser maldição, ser uma palavra de maldade para as pessoas. Essa mesma palavra, essa mesma boca que você usa para bendizer ao Senhor, não pode maldizer aos homens que são semelhante e imagem de Deus. Tiago, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus Cristo falou. Ele está dizendo para nós assim, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso que Tiago, ele está nos chamando para maturidade espiritual, meus amados. A gente temos que aprender a ser maduros espiritualmente. Nós temos que parar de usar a nossa boca para as coisas erradas e usar para as coisas que edificam, para as coisas que abençoam as pessoas. Você está aqui para ser bênção. Você está aqui para proclamar as boas novas do Evangelho. Você foi chamado por Deus para ser usado pelo Senhor. Se você foi chamado para ser usado por Deus, então não convém que você use os seus lábios para maldizer aos homens, para falar palavras que agradam apenas o seu bel prazer. É uma coisa que nós temos que meditar. A nossa vida ela tem que ser coerente com aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós cremos. Se nós realmente acreditamos no Senhor, se nós realmente somos submissos a Deus, se nós somos verdadeiros cristãos, então nós temos que aprender que a nossa vida ela deve andar de acordo com a nossa fé e ser bênção em tudo, em qualquer lugar que nós formos. Amém, amados? Concluindo aqui então, meus amados. A língua, ela tem o poder de dirigir, de conduzir, de canalizar forças, é como um freio e como um leme.